Oi, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Martins. Estou convidando a vocês para que nós possamos participar aqui de um novo encontro, desta vez trabalhando com o conteúdo sobre sistema circulatório, mais precisamente, mais especificamente, com o sistema porta-hepático, com o sistema hipofisário e com a nossa circulação fetal, certo? Então, nós vamos trabalhar hoje com esses conteúdos, né? Circulação fetal, sistema porta-hepático e o sistema porta-hipotálamo hipofisário. Então, vamos dar início aqui ao nosso encontro, à nossa aula remota, falando primeiramente sobre a circulação fetal, ok? Circulação porta ou circulação portal. Inicialmente, quando a gente fala a respeito de sistema circulatório, a gente tem que ver o quê? Que o sistema circulatório é um sistema constituído por estruturas, por órgãos, né? Que tem por responsabilidade fazer circular quem? O sangue e a linfa. O sangue seria um tecido conjuntivo com propriedades especiais e que tem por função basicamente promover o transporte de substâncias, né? Substâncias orgânicas, substâncias inorgânicas, transporte de hormônios, transporte de calor, certo? Também responsável pela defesa do nosso organismo, tendo em vista que ele também é possuidor dos leucócitos, né, que são a série branca do nosso sangue e que é responsável por combater agentes patogênicos, né, que venham a promover doenças ao nosso organismo. Né? E o sistema linfático seria, no caso, o sistema responsável por drenar o excesso de líquido que é extravasado do nosso sistema circulatório sanguíneo até o nosso átrio direito, que é o nosso átrio direito. Ele é constituído basicamente por um conjunto de vasos que tem início em um fundo cego, onde, por osmose, basicamente, né, você vai assimilar o excesso de líquido que se encontra no meio intersticial. E daí conduzir esse líquido novamente ao sistema circulatório sanguíneo no átrio direito, né? Certo? Vale ressaltar também que nesse sistema linfático nós temos a presença dos linfonodos, onde nós teremos é, células que têm por finalidade promover o combate direto a agentes patogênicos. Estamos falando de quem? Dos monócitos, dos macrófagos, né? Que são células que trabalham com o processo de fagocitose, ok? Aqui nós temos um esquema, certo? Um slide mostrando um coração, um esquema de um coração. E aqui nós vamos fazer uma revisãozinha anatômica a respeito desse coração, pois ele é o órgão principal em se falar de sistema circulatório. É ele que é o responsável por promover a energia para fazer circular esse sangue e essa linfa. É um órgão quase que especificamente muscular, né? Na sua totalidade, na sua grande maioria, e não na sua totalidade, ele é dotado de um músculo especial, denominado de músculo estriado cardíaco, ou miocárdio. Né? E a contração e relaxamento desse músculo promove, juntamente com os aspectos anatômicos deste órgão, promover a circulação do sangue em um sentido único, de átrio para ventrículos e dos ventrículos para as suas respectivas artérias. Esse órgão está localizado na cavidade torácica, onde a sua base superior localiza-se no nosso plano mediano, e o seu ictus cordis, ou ponta do coração, se dirige para baixo, para a esquerda e para frente. Né? É um órgão que apresenta 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos,
As duas câmaras superiores são os átrios e as duas câmaras inferiores são os ventrículos. Nós temos que ao átrio direito nós temos a presença de duas grandes veias, a veia cava inferior e a veia cava superior, que chegam a essa cavidade, que é o átrio direito. O sangue do átrio direito, ele vai se dirigir ao ventrículo esquerdo, passando por uma válvula, que nós denominamos de válvula tricúspide. Do ventrículo direito, esse sangue vai ser encaminhado para o tronco pulmonar, que se subdivide em artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda. E assim, enviando o sangue aos pulmões para que esse sangue seja, no caso, reoxigenado, ok? Reoxigenado. Ocorrendo o processo de hematose no sangue, nos pulmões, esse sangue agora arterializado, ele retorna ao coração no átrio esquerdo através de 4 grandes veias. Você tem uma veia pulmonar superior, esquerda, uma veia pulmonar inferior, esquerda, uma veia pulmonar superior, direita, e uma veia pulmonar inferior, direita. E o sangue do átrio passará para o ventrículo e do ventrículo esse sangue será encaminhado à artéria aorta. Valendo ressaltar que entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo nós temos uma válvula que unidireciona o fluxo sanguíneo para o ventrículo esquerdo. E essa válvula é chamada de válvula bicúspide ou mitral. E observem que na entrada da artéria aorta, nós temos uma válvula denominada de válvula semilunar aórtica. E na entrada do tronco pulmonar, nós temos uma válvula semilunar pulmonar. Desta forma, o sangue do ventrículo esquerdo vai ser direcionado aos tecidos através do tronco aórtico, que vai fornecer vários ramos, e esses ramos vão se subdividindo até chegarmos na condição em que nós temos uma extensa rede, que seria a rede capilar, que seria, no caso, os vasos de troca, onde vai haver o quê? Vai haver o quê? O fornecimento dos nutrientes, fornecimento de oxigênio para as células. Nas células você vai ter o metabolismo, que seriam as reações químicas, e aquilo que é produzido nessas reações vai ser removido também pelo sistema circulatório através de um conjunto de vasos venosos, que são os capilares. E assim esses capilares vão se juntando uns aos outros, formando, no caso, vasos de maior calibre, denominado de vênulas. As vênulas se juntam, formando veias de pequeno calibre, de médio calibre, e terminando em 2 grandes veias, cava inferior e cava superior, e que desembocam onde? No átrio direito, certo? Então, vimos aí uma base anatômica do nosso coraçãozinho, mostrando a pequena e a grande circulação, sendo que a pequena circulação é responsável por promover o processo de hematose, que seria a reoxigenação do sangue, enquanto que a grande circulação, ou circulação sistêmica, é responsável por levar os nutrientes, o oxigênio, até os tecidos. Então, vamos aqui para a circulação porta ou circulação portal. O que seria a circulação porta ou portal? Geralmente, quando o sangue arterial chega aos tecidos, levando os nutrientes, levando o oxigênio, e de lá retirando os catabólitos do metabolismo, esses catabólitos, eles vão, no caso, ser encaminhados a uma rede de capilares venosos. E esses capilares venosos vão se congruindo, se juntando, formando vasos de pequeno calibre, de médio calibre, de grande calibre, chegando ao coração. Isso é o que normalmente acontece. Um sistema porta, ele caracteriza-se pela seguinte situação.
você vai ter uma rede capilar venosa. Essa rede capilar, ela vai congruir para um vaso. E esse vaso, ele seria para, através de comunicações com outros vasos, chegar até o átrio direito. Mas o que acontece no sistema porta é que esse vaso de congruência dos capilares, ele vai chegar em um órgão e nesse órgão ele vai gerar novamente vários capilares. E só depois que passar por esse órgão é que ele vai se congruir, se juntar, formando um vaso que irá desembocar onde? No átrio direito. É isso que caracteriza um sistema porta. Então, de acordo com o que foi colocado aqui pelo autor, no sistema circulatório dos animais, um sistema venoso portal ocorre quando um leito capilar drena em outro leito capilar, através de veias para ligação a um outro órgão que não seja o coração. Tanto os leitos capilares quanto os vasos sanguíneos que se conectam a eles são considerados parte do sistema venoso portal. Então, como a gente falou, esse conjunto de capilares, eles vão se unir para formar o quê? Um vaso venoso, que teria que desembocar no coração, no átrio direito. Mas, antes de desembocar no coração, ele vai formar um outro leito vascular no interior de um órgão, que não é o coração. E só depois é que vai haver essa congruência para que eu desemboque o sangue venoso em um vaso que vai desembocar na veia cava inferior ou na veia cava superior, para assim desembocar no átrio direito do nosso coração, certo? Então temos aí o sistema porta, caracterização do sistema porta. São relativamente incomuns, já que a maioria dos leitos capilares, ele drena diretamente no coração e não em outros órgãos. Os sistemas venosos portais, eles são considerados venosos porque os vasos sanguíneos que se unem aos dois leitos capilares são veias ou vênulas. Veias ou vênulas. Então, vamos aqui ver se a gente pode explicar aqui de uma maneira melhor. Eu vou tentar explicar aqui de uma maneira melhor, colocando aqui essa situação. Vejamos aqui. Então, façamos de conta que nós temos aqui, ó, você vai ter o quê? Um conjunto de vasos capilares, vai ter um conjunto de vasos capilares, e esses vasos capilares, eles são provenientes de um determinado tecido, certo? De um determinado tecido. Então, façamos de conta que aqui eu tenho um determinado tecido que foi drenado. Tecido que foi drenado. Então, esse tecido que foi drenado, ele vai constituir o quê? Ele vai constituir um vaso que vai recolher todo esse material desse conjunto de capilares. O que normalmente ocorre é que esse vaso congruente, ele iria desembocar no coração. Porém, antes de desembocar no coração, olha o que vai acontecer. Ele vai novamente se subdividir, formando uma outra rede capilar, e essa rede capilar, ela vai se distribuir em um órgão que esteja no caminho de volta ao coração. Certo? Então, aqui eu terei o quê? Um determinado órgão que está no caminho de retorno ao coração, e assim, depois que ele passar por esse órgão, ele vai novamente unir-se para formar um determinado vaso, e esse vaso, sim, é que vai chegar até o nosso coração. Ok? Chegar até o nosso coração. Então, digamos aqui que eu formei um determinado vaso, e esse vaso aqui é que vai chegar aonde? Vai chegar no nosso coraçãozinho. Vai chegar aqui, ó. Mais precisamente onde? Vai chegar aqui mais precisamente na região do átrio direito.
certo? Aqui na região do átrio direito. Ou através de quem? Da veia cava superior, ou através de quem? Da veia cava inferior. E assim eu caracterizei o que nós chamamos de sistema porta. Então aqui você tem, ó, o que nós chamamos de sistema venoso portal. Sistema venoso portal. Ok? Sistema venoso portal. Circulação porta ou portal. Vamos lá. Os exemplos de sistema desse tipo incluem o sistema porta hepático e o sistema porta hipofisário. Veja que o próprio nome ele já está dizendo, ó, sistema porta hepático. Onde é que nós vamos ter uma nova rede capilar no sistema porta hepático? No fígado. Onde que nós vamos ter um novo conjunto de vasos no sistema porta hipofisário? Na hipófise. Então, isso que caracteriza a circulação porta ou portal. É uma distribuição de capilares em um órgão antes de chegar ao coração, o átrio direito. Sistema porta hepático. Vamos falar um pouco aqui do sistema porta hepático. O sangue venoso dos capilares do trato intestinal drena no que nós chamamos de veia porta. Veia porta. Que, ao invés de levar o sangue de volta ao coração, ele leva esse sangue para onde? Para o fígado. E isso permite que esse órgão receba nutrientes que foram extraídos do alimento pelo intestino. O fígado vai ter a função de neutralizar algumas toxinas recolhidas nesse intestino. E o sangue segue do fígado às veias hepáticas. E então desemboca na veia cava inferior do lado direito do coração. Entrando no lado direito, esse sangue vai ser repassado para o ventrículo direito através da válvula tricúspide e daí eu terei o quê? Um novo ciclo. Nesse caso, iniciando com o ciclo pulmonar, que seria a pequena circulação, onde esse sangue irá aos pulmões para que seja oxigenado. Certo? Então, veja como é interessante esse sistema porta hepático. Veja que o fígado ele vai funcionar como uma porta de entrada das substâncias que foram captadas do nosso sistema digestório. Certo? E, no caso, o fígado ele vai ter o quê? A função de analisar aquelas substâncias. Eu posso ter substâncias tóxicas naqueles nutrientes e o fígado ele terá essa função de diminuir ou eliminar essa toxicidade desses materiais que são captados. Só depois é que esse fígado vai repassar esse material para uma veia hepática e essa veia hepática vai desembocar na veia cava inferior e assim entrar na circulação pulmonar e, logo após, na circulação sistêmica, se distribuindo para todos os tecidos. Ok? Então, se você observar que nós temos uma sequência. Você se alimenta, os nutrientes são captados e aí você começa o processo digestivo, que é feito através de enzimas, uma digestão química, ou acompanhado também de uma digestão física, onde a atividade dos dentes, a atividade da língua, né, os movimentos que são realizados por determinadas regiões do nosso tubo digestivo, como no nosso estômago, nós temos os movimentos peristálticos, antiperistálticos, movimento
de segmentação rítmica, que contribui para o processo digestório. Então, esse processo digestório, físico e químico, vai diminuir o tamanho das moléculas. Eu vou ingerir, por exemplo, o amido, e esse amido ele vai ser digerido, promovendo assim a formação ou liberação de moléculas de glicose. Se eu ingerir proteínas, eu vou terminar o processo digestivo produzindo aminoácidos. Eu vou ingerir os lipídios e, ao final do processo digestivo, eu terei o quê? Ácidos graxos, álcool. E esses materiais é que serão absorvidos pelo nosso sistema circulatório, só que antes desse material que foi assimilado passar diretamente para a circulação sistêmica, ele vai passar para uma veia porta. Essa veia porta, ela vai formar o quê? Ela vai formar um sistema, uma outra rede, certo? No fígado. Aí o fígado vai analisar aquelas substâncias que foram absorvidas e aí vai promover as modificações necessárias e repassar esse material para onde? Para um conjunto de veias, chamadas de veias hepáticas, que vão desembocar onde? Na veia cava inferior. E da veia cava inferior para o átrio direito. Para o átrio direito. Então, vamos analisar aqui direitinho a caracterização desse sistema. A caracterização desse sistema. Então, observe aqui uma alça intestinal, né? Aqui chegam os nutrientes, né? E aí você vai ter o quê? O processo digestório ocorrendo na alça intestinal. Esse processo digestório vai culminar com a formação de nutrientes, e esses nutrientes é que serão os assimiláveis. Quando eu digo formação dos nutrientes, eu estou falando o quê? Que eu tenho macromoléculas que vão ser digeridas e vão formar as substâncias mais simples que serão reabsorvidas. Como eu falei, né? Proteínas, aminoácidos. Carboidratos complexos em açúcares simples, glicose, frutose, galactose. Os lipídios em álcool, em ácidos graxos. E assim eu vou ter o quê? Esses nutrientes assimiláveis que serão captados pela rede capilar intestinal, certo? Então eu vou captar esses nutrientes pela rede capilar intestinal e assim, vejam que eu já tenho aqui inicialmente um conjunto de vasos formando uma rede, né? Um conjunto de vasos formando uma rede. Observe aí, ó, conjunto de vasos capilares formando uma rede. E logo após eu terei o quê? Uma congruência, né? Eu vou o quê? Eu vou juntar esses vasos, né? E aí eu formo o quê? Um único vaso, certo? Que no caso seria o quê? Uma veia porta, uma veia porta. Essa veia porta era para poder chegar diretamente ao coração, no ato direito. Como é comum ocorrer com os outros órgãos, com as outras estruturas, músculo esquelético, dentre outros. Só que o que vai acontecer é que da veia porta eu terei a formação de uma nova rede. Olha aqui, ó, uma nova rede, ó. OK? E essa nova rede ela é formada onde? Essa nova rede ela é formada no fígado. Então tá aqui, ó, a nova rede, ó. Nova rede. Só depois que esse sangue passar pelo fígado é que eu terei novamente a reunião desses vasos
para formar o quê? A chamada artéria hepática. E essa artéria hepática, certo? Desculpem. Aqui você tem as artérias, né? Eu peguei errado aqui, me desculpe. Eu tenho que pegar as veias, né? Azulzinha, ó. Então, eu tenho aqui as veias em azul, e elas se juntam para formar quem? A veia hepática. E essa veia hepática, ela vai o quê? Drenar onde? Na veia cava inferior. E essa veia cava inferior, ela vai desembocar onde? No átrio direito do coração, certo? Aqui em vermelho, como eu tinha colocado anteriormente, já seria o quê? O sangue proveniente do circuito sistêmico que vem, no caso, irrigar as células hepáticas, né? Aqui já tenho o retorno do sangue a partir da grande circulação, trazendo os nutrientes para as células hepáticas. Então, aqui já seria o quê? A circulação sistêmica, essa circulação em vermelho, certo? Em vermelho. E a caracterização do sistema porta, aqui no caso, seria: eu tenho um órgão que apresenta uma rede capilar que está drenando os nutrientes desse órgão, e essa rede capilar ela vai formar uma veia, que aqui no caso do fígado é chamado de veia porta hepática, e essa veia porta ela vai distribuir um conjunto de vasos nesse órgão e, em seguida, eu vou drenar o sangue desse órgão através de quem? De uma veia hepática. E essa veia hepática desemboca na veia cava inferior, e da veia cava inferior ela vai ser distribuída para o coração, no átrio direito. No átrio direito. Então, temos aí a configuração do nosso sistema porta hepático. Sistema porta hepático. Resumo esquemático aí, né? O sangue venoso, ele é recolhido pela veia porta. O sangue venoso, ele é recolhido pela veia porta e levado até o fígado. Dessa forma, o fígado recebe alguns nutrientes absorvidos no intestino e neutraliza algumas toxinas. Depois disso, o sangue segue pelas veias hepáticas até quem? A veia cava inferior, que leva o sangue ao átrio direito do coração. Bom? Sistema porta hipofisário. Sistema porta hipofisário. É o mesmo raciocínio. O que vai mudar são as redes capilares. Certo? Eu vou ter uma rede capilar no hipotálamo e uma outra rede capilar na hipófise, o que caracteriza o sistema porta. Daí o termo sistema porta hipotalâmico hipofisário. Vocês podem encontrar com esse nome. Sistema porta hipotalâmico hipofisário. Os dois últimos nomes caracterizando justamente as redes, né? Os órgãos onde essas redes são formadas. Então, o sistema porta hipofisário caracteriza-se por uma rede de capilares venosos que fazem a ligação entre o hipotálamo e a hipófise. Serve para transporte de estimuladores da hipófise secretados pelo hipotálamo ao receber respostas neurológicas. Vale ressaltar, meus amores, que a nossa hipófise, também conhecida como glândula mestra ou pituitária, é uma glândula que faz parte do nosso sistema endócrino. Produz, no caso, 6 hormônios
diretamente através da adenohipófise ou hipófise anterior e armazena dois hormônios que são produzidos no hipotálamo e chegam até a neurohipófise ou hipófise posterior, certo? Onde será armazenado e futuramente lançado na corrente sanguínea. Então, esse sistema porta-hipofisário, ele tem essa função principalmente relacionada ao mecanismo de estimulação de produção de hormônios na adenohipófise ou hipófise anterior, tendo em vista que os hormônios da neurohipófise são substâncias químicas que são produzidas por hormônios que seus corpos estão localizados no hipotálamo. Certo? Então, o sistema porta-hipofisário, ele vai servir como meio de transporte de substâncias estimuladoras, principalmente para a adenohipófise, produzir e, consequentemente, liberar os seus hormônios na corrente sanguínea. Então, é de grande importância esse sistema porta. Em 1905, Popper e Fielding sugeriram a hipótese de uma integração entre o hipotálamo e a hipófise, ao descreverem uma relação vascular entre ambos. Muitos anos depois, Rousseau, um fisiologista argentino, demonstrou que tal vascularização se dirigia do hipotálamo para a hipófise. E, a partir daí, os estudos acabaram por demonstrar o que hoje se conhece como sistema hipotalâmico porta-hipofisário. Tal sistema tem como finalidade conduzir certas substâncias do hipotálamo para a hipófise, no sentido de controlar a ação deste último órgão, que no caso é uma glândula, que é a hipófise. Essas substâncias, até então de natureza química desconhecida, foram chamadas de fatores de liberação. Fatores de liberação. Esses fatores de liberação são justamente substâncias que são produzidas no hipotálamo através de estimulação neural e, a partir de então, essas substâncias chegam até a hipófise com o objetivo de estimular a produção dos seus respectivos hormônios. Então, ele coloca aqui, foram chamados de fator de liberação, no caso RF, do inglês, né, Releasing Factor, e tinham como finalidade estimular a hipófise anterior, como eu falei anteriormente, né, a produzir os seus hormônios e liberar na corrente sanguínea. Hoje se sabe que tais fatores são, no caso, hormônios, e podem ter caráter estimulante ou inibidor. Por essa razão, passaram a ser chamados de hormônios de liberação. Hormônios de liberação. No caso, RH, Releasing Hormone. Ou de inibição. IH, do inglês, Inhibiting Hormone, dependendo de sua ação sobre a secreção das células hipofisárias. Os hormônios controladores da hipófise são uma forma especial de integrar o sistema nervoso ao sistema endócrino, dando origem ao que se denominou de neuroendocrinologia. Certo? Neuroendocrinologia. E é muito importante essa correlação entre a hipófise e o hipotálamo. O hipotálamo, no caso, ele vai receber informações que chegam a ele através do sistema nervoso. E ele transforma essa informação nervosa em liberação de hormônios estimuladores ou inibitórios, que vão agir sobre a hipófise, fazendo com que haja a inibição ou a produção dos seus hormônios. E assim regulando a atividade dos vários órgãos do nosso
do nosso organismo, né? Os vários sistemas, né, do nosso organismo. Então, vamos analisar aqui essa figurinha, vamos analisar direitinho, vamos analisar, né? Pegar aqui o pincelzinho, pegar aqui o pincel, cor da tinta, deixa eu ver aqui qual que fica melhor. Deixa eu botar aqui um azul aqui para ver como é que fica. Um azul aqui para ver como é que fica. Pronto. Então, vejamos aqui, ó. Aqui em cima, ó, onde eu estou, isso aqui é o hipotálamo, né? Aqui é o hipotálamo. Observem a presença desses corpos de neurônios aqui, ó. Observem a presença desses corpos de neurônios. Presença desses corpos de neurônios. Esses corpos de neurônios, eles vão, ó, observe aqui os seus axônios. Os axônios desses neurônios. Esses axônios do neurônio, pá. Tá. Chega aqui na região do infundíbulo. E aí, eles vão liberar os seus mediadores químicos aqui, ó, na região da hipófise posterior, ou neurohipófise. Aqui você tem a hipófise posterior ou neurohipófise. Nesse caso aqui, a comunicação entre o hipotálamo e a neurohipófise, essa comunicação é neural. Neural. Se eu estimular estes neurônios, se eu estimulo esses neurônios vão produzir o quê? Eles vão produzir os seus neurohormônios, e esses neurohormônios, eles vão ser, ó, liberados aqui, ó, na região da neurohipófise. E, futuramente, esses neurohormônios, eles vão ser o quê? Liberados na corrente sanguínea. Então, essas substâncias aqui de que eu estou falando são basicamente dois hormônios de grande importância para o nosso organismo. Um deles é o hormônio chamado de hormônio antidiurético, ou ADH, também conhecido por vasopressina. Ele tem um controle no processo da micção, certo? Quando eu digo da micção, é indiretamente, tendo em vista que o controle, na realidade, é no processo de reabsorção de água. Reabsorção de água pelos túbulos renais. Então, o hormônio, olha o nome dele, antidiurético, significa dizer que quando esse hormônio age no organismo, ele vai reabsorver água e, consequentemente, você terá uma menor quantidade de urina produzida. O que, é claro, vai contribuir para a diminuição do processo de micção. Hormônio antidiurético. O outro hormônio aqui da neurohipófise, dessa região posterior aqui, da neurohipófise, seria um outro hormônio chamado de ocitocina. Ocitocina. A ocitocina é um hormônio que age nas glândulas mamárias, isso em condições de a mulher estar produzindo leite, e ele contribui com o processo de estimulação da musculatura lisa dessas glândulas mamárias, contribuindo assim para poder expelir o leite. Expelir o leite. Esse hormônio antidiurético, ele também vai o quê? Contribuir para promover a contração do útero por ocasião do parto. Por ocasião do parto. Então, aquelas contrações que a mulher sente por conta da ocasião lá do parto, é justamente pela atividade dessa ocitocina. Quando as mulheres estão com dificuldade em ter a criança, né, é comum os médicos aplicarem a ocitocina na corrente sanguínea. E
Por conta disso, é comum também as mulheres chamarem esse medicamento entre aspas, né, de injeção de força. A mulher chega lá e tal, depois em casa, depois do parto, e assim, eu tive dificuldade em ter o fulano de tal, né? Aí o médico foi e me aplicou uma injeção de força. Uma injeção de força é o quê? Ocitocina, que é um dos hormônios que são armazenados aí na neurohipófise. Então, resumindo aqui, ó, eu tenho hormônios que são produzidos, na realidade, pelos neurônios, onde os seus corpos estão aqui no hipotálamo. Esses hormônios, eles são lançados através de seus axônios, né? Por conta dos microtúbulos que constituem o citoesqueleto dessas células, desses neurônios, e chegam até os botões sinápticos, né? Onde nós temos as vesículas sinápticas que armazenam esse neurohormônio. E aí, dependendo da necessidade, esse neurohormônio vai ser lançado na corrente sanguínea. Agora vamos aqui para... Vimos aqui a chamada hipófise posterior ou neurohipófise. Hipófise posterior ou neurohipófise. Agora vamos analisar aqui. Vamos analisar a adenohipófise. Adenohipófise. A adenohipófise já seria o quê? Ó? Vejam que você tem aqui a parte do infundíbulo, certo? Que faz parte do hipotálamo, certo? Do hipotálamo. Aqui, ó, a região do infundíbulo, né? Aqui você tem a eminência mediana, tá? Vamos lá. Observem aqui, ó. Observem aqui. Artéria hipofisária. Artéria hipofisária. Essa artéria hipofisária, ela vem e faz aqui o quê? Ó, você tem o quê? Uma rede aqui, né? Ó. Você tem aqui uma rede. Você tem uma rede. Tá vendo a rede aí? Pronto. Vejam que essa rede aqui, diferentemente daquela que nós vimos no sistema porta-hepático, lá no sistema porta-hepático, você começava com o quê? Com a rede venosa. A rede venosa proveniente dos intestinos. Aqui você já começa o quê? Você já começa com uma rede de capilares arteriais. Né? De capilares arteriais. E esses capilares arteriais, eles vêm para a região do hipotálamo e aqui, ao invés de ele drenar diretamente para poder formar um vaso que chegue ao ato direito, ele vai passar por quem? Ó? Ele vai passar pela hipófise, formando uma nova rede. E essa nova rede, ela vai drenar para um vaso sanguíneo que vai para o átrio direito. Qual a importância da formação dessa nova rede? O objetivo é fazer com que os hormônios que são produzidos pela adenohipófise sejam lançados na corrente sanguínea. Olha aí que coisa interessante. Certo? Sejam lançados para a corrente sanguínea. Então, quando o sangue sai aqui da adenohipófise, ela já sai o quê? Ó? Rica em hormônios. Rica em hormônios. Então, dentre os hormônios que são produzidos na adenohipófise, diferentemente da neurohipófise. A neurohipófise, no caso, os seus hormônios são produzidos no hipotálamo e armazenados nela, hipófise posterior. Aqui a adenohipófise, ela já vai receber o quê? Ela já vai receber os hormônios estimuladores. Aqueles hormônios de liberação que foram produzidos lá no hipotálamo e que vão chegar à hipófise através de quem? Através da corrente sanguínea. Através da corrente sanguínea.
Então, esses fatores de liberação, eles chegam à adenohipófise, estimulam a produção e a liberação desses hormônios, que vão, no caso, cair na corrente sanguínea, e assim distribuído para as demais células do nosso organismo. E vão agir, é claro, em órgãos-alvo, dependendo do tipo de hormônio. Aqui na região da adenohipófise são produzidos 6 hormônios. 6 hormônios. Né? Você tem a prolactina, o nome já está dizendo, ó, prolactina é o hormônio que contribui para a produção do leite. Prolactina. Nós temos os hormônios gonadotróficos. Hormônios gonadotróficos. Todo hormônio trófico significa dizer o quê? Que ele vai estimular uma outra estrutura a produzir os seus hormônios. Exemplo, o hormônio gonadotrófico, ele vai estimular as gônadas, os testículos no homem e, no caso, falhou bem aqui assim uma palavrinha, certo? E na mulher, ele vai, no caso, estimular a gônada feminina, que são os ovários, certo? Os ovários na mulher e o testículo nos homens, a produzir os seus hormônios. Que hormônios? O hormônio folículo estimulante, certo? E, no caso, o hormônio luteinizante. Esse hormônio folículo estimulante, como o próprio nome está dizendo, ó, é o hormônio que vai estimular a maturação dos folículos. Então, você vai ter o quê? A maturação dos folículos ovarianos, que vai dar início ao processo de ovulação. Né? E, no caso, mais à frente, você vai ter a formação do corpo lúteo. E esses, é claro, vão produzir os seus hormônios específicos. Né? O hormônio luteinizante, né? Pelo corpo lúteo, e o estrogênio e a progesterona, que vai ser produzida através dos ovários. Você vai ter o quê? Você vai ter também a produção do hormônio tireoide estimulante. Hormônio tireoide estimulante. Hormônio tireoide estimulante, como o próprio nome está dizendo, é o hormônio que vai estimular a tireoide a produzir os seus respectivos hormônios. A produzir os seus respectivos hormônios. Que seria, no caso, o T3 e o T4. A triiodotironina e a tetraiodotironina. Você vai ter também o adrenocorticotrófico hormone, hormônio adrenocorticotrófico. Esse hormônio adrenocorticotrófico, ele vai estimular as glândulas suprarrenais, mais precisamente a medula da suprarrenal, a produzir os seus hormônios, já que ele é um hormônio trófico. Aí, no caso, você terá o quê? A produção e liberação dos hormônios que tem uma importância muito grande no nosso metabolismo, principalmente na prática de atividades físicas, dentre outros, que seria a adrenalina e a noradrenalina. Né? E, no caso, também, como o sexto hormônio, que é produzido pela adenohipófise, seria o hormônio do crescimento, né? Que seria o growth hormone, né? Que, no caso, o hormônio do crescimento, como o próprio nome está dizendo, ele vai agir de forma geral, generalizada no organismo, aumentando o metabolismo, contribuindo, assim, para o processo de divisão celular e, consequentemente, o aumento, né, das estruturas e que caracteriza o crescimento. Então, temos aí o sistema porta-hipotalâmico hipofisário. Duas redes. Uma rede no hipotálamo e outra rede na hipófise. O hipotálamo conecta-se com a pituitária ou hipófise por duas vias distintas. Aqui é o resumozinho geral, né? Duas vias distintas. Uma via seria aquela da hipófise posterior,
ou neurohipófise, por vias neurais. E com a hipófise anterior, ou adenohipófise, por via vascular. Essa segunda é o que nós chamamos de sistema porta-hipotalâmico hipofisário, né? Mostrado aqui no nosso esquema. Conjunto de vasos na hipófise, conjunto de vasos no hipotálamo. Chegamos aqui agora na chamada circulação fetal. Circulação fetal. Muito interessante isso aqui. Muito interessante. Circulação fetal. Como o próprio nome está dizendo, a circulação fetal seria o quê? Aquela circulação que nós observamos no feto e que ela tem por finalidade promover a nutrição dos tecidos desse feto, além também da remoção dos catabólitos do metabolismo que ocorrem nas células fetais. Essa circulação ela é especial, por quê? Porque ela vai envolver dois organismos. Vai envolver a mãe e o seu respectivo feto. E, importante também, tendo em vista que ela tem, através da circulação fetal, a criança tem que receber os nutrientes, remover os catabólitos do metabolismo, além também de que essa circulação ela tem que promover o fornecimento de oxigênio necessário para que ocorra o metabolismo aeróbico em cada uma das células desse feto. É uma circulação diferenciada do indivíduo que já está, qual o nome que eu coloco? Fora, né, do útero materno. Porque fora do útero materno, é claro que ele vai ter que receber agora a sua própria nutrição e você vai ter o seu próprio mecanismo de distribuição desses nutrientes, captação, né, dos catabólitos desse metabolismo, além também de que vai aparecer uma coisa nova. No interior do útero, você não tem a atividade dos pulmões. Os pulmões não são funcionantes no feto. Os pulmões não são funcionantes no feto. O bebê, ele recebe o oxigênio proveniente da placenta da mãe. E aí você fica a se perguntar, poxa, e como é que vai funcionar o coraçãozinho dele lá? Tendo em vista que eu aprendi, né, com o professor Martins, que nós temos duas circulações, uma circulação pulmonar e uma circulação sistêmica. E aí, como é que fica essa circulação pulmonar? Ela não existe no feto? Então, vamos ver como é que ocorre essa situação. É realmente surpreendente o fato de que o coração humano complete a sua formação em apenas 4 semanas. Com 4 semanas, você já tem lá o coraçãozinho formado completamente no feto. Ou seja, do final da 3ª semana até o final da 7ª semana, quando o embrião tem 25 milímetros, 2,5 centímetros, e o coração apenas com 3 milímetros de comprimento, pessoal, 3 milímetros de comprimento. Pega uma régua aí, tua casa aí, dá uma olhadinha o que é 3 milímetros, que aí a gente vai acreditar mais em Deus, né? Sendo, além disso, o primeiro órgão a alcançar desenvolvimento funcional completo, né? E isso é de grande relevância, né? Tendo em vista que esse órgão ele tem que permanecer funcionante e vejamos também a sua responsabilidade, né? Que é promover a distribuição de tudo no organismo, como nós já vimos anteriormente, né? O coração começa a funcionar no início da 4ª semana, 22 a 23 dias. Sendo esse funcionamento precoce imprescindível, uma vez que, em face do seu crescimento bastante rápido, as necessidades nutricionais
passam a não ser mais atendidas pelo simples processo de difusão. O que ele quer dizer com isso? O coração, ele tem que bombear sangue para os diversos tecidos do corpo, mas o primeiro sangue que ele tira é para nutrir o próprio tecido cardíaco. Através de quem? De uma circulação que nós chamamos de circulação coronariana. O que é a circulação coronariana? O primeiro par de artérias que surge da artéria aorta, logo após da válvula semilunar aórtica, o primeiro par de vasos são duas artérias, a artéria coronária direita, a artéria coronária esquerda. A artéria coronária direita, ela tem um ramo principal, que é chamado de ramo da artéria coronária direita. E a artéria coronária esquerda apresenta um ramo principal, que é chamado de ramo circunflexo. Ele dá uma volta pelo coração, pela base do coração, cedendo ramos, e esses ramos vão gerando ramos cada vez menores, até alcançar todo o tecido cardíaco através de uma extensa rede capilar, deixando oxigênio, deixando nutrientes e, em seguida, formando uma outra rede capilar venosa que vai drenar o sangue do tecido miocárdico para formar o quê? Vasos venosos de pequeno calibre, que são venas que formam veias de pequeno calibre, veias de médio calibre, veia de grande calibre, uma única veia, e essa veia de grande calibre vai depositar o seu sangue numa região localizada na parede posterior do coração, na sua parte basal, que é o chamado seio coronariano. O seio coronariano, ele vai pegar todo o sangue que foi drenado do coração e vai lançar esse sangue onde? No átrio direito, certo? Então, temos aí o que nós chamamos de circulação coronariana. Beleza? Então, voltando aqui, é imprescindível, como é dito, né? Esse crescimento bastante rápido do coração, tendo em vista que ele mesmo tem que ser o responsável por nutrir a si próprio e não ficar esperando pelo mecanismo de nutrição a partir de processos de difusão, que são processos que vão limitar o fornecimento desses nutrientes para um órgão que precisa de grandes quantidades de energia. Certo? Então, vejamos aqui, inicialmente, aqui você tem um desenhozinho esquemático, né? Desenhozinho esquemático, onde aqui você tem a barriguinha da mamãe, um rapazinho lá dentro. Aí você tem aqui o cordão umbilical do rapaz, aqui, ou da moça. E aqui você tem a conexão dele com quem? Com a placenta. Né? Então, aqui você vai ter o bebê aqui desse lado. Você vai ter o bebê aqui desse lado. E aqui do outro lado, né? Aqui do outro lado, você já vai ter o quê? Aqui do outro lado, você já vai ter a mamãe. Você já vai ter a mamãe. Então, aqui, na mamãe, você vai ter aqui, ó, os vasos placentários aqui, ó, a veia umbilical, E aqui você vai ter o quê? As chamadas artérias umbilicais, ó, artérias umbilicais. Beleza? Chamo a atenção para o seguinte. As artérias umbilicais,
elas vão trazer o sangue do bebê para a placenta. Se, no caso, ela vai trazer o sangue do bebê para a placenta, a gente já tem que analisar. O sangue que vem do bebê para a placenta, ele é um sangue rico em oxigênio ou rico em gás carbônico? Se você fizer uma análise direitinho, devagarinho, você vai dizer o seguinte: ora, é claro que é um sangue venoso, tendo em vista que ele está vindo do bebê para a mãe. Ele vem trazendo os catabólitos do bebê para a mãe. E aí, esse sangue que vem do bebê para a mãe através das artérias umbilicais, ele chegando à placenta, eles vão promover o mecanismo de troca. Os catabólitos vão passar para a circulação da mãe, os catabólitos vão passar para a circulação da mãe, enquanto que a mãe, através do seu sistema circulatório, vai nutrir a placenta e vai também fornecer oxigênio para a placenta, com o objetivo de enviar esse material para quem? Para o bebê. Para o bebê, ó. Ah, Martins, então quer dizer que a veia umbilical, a veia única, ela vai levar os nutrientes e o oxigênio para o bebê. E as duas artérias umbilicais, elas vão trazer o quê? O sangue venoso do bebê para a mãe, além também dos catabólitos. Ah, beleza, tranquilo. Então, aí já tem aquela situação resolvida, né? A observação de que aqui a artéria trabalha com o quê? Com sangue venoso. E a veia trabalha com sangue arterial. Certo? Aquele mesmo caso lá, da artéria pulmonar. É artéria, mas transporta sangue venoso. E as veias pulmonares são veias, mas transportam sangue arterial. Ok? Um outro ponto interessante, meus amores, que nós temos que notar aqui é o seguinte. A circulação do bebê, que está coligada à circulação da mãe através da placenta, ela é independente. Quando eu digo independente, observem aqui, ó. Observem, ó. Observe que ela é independente. Eu não tenho a continuidade dos vasos do cordão umbilical com os vasos da mãe. Eu não tenho. São duas circulações independentes. E isso tem que ser lógico, é lógico. Tu sabe por quê? Primeiro, a mãe tem um tipo sanguíneo, tem um fator RH. E o bebê pode ter o mesmo tipo sanguíneo, o mesmo fator RH, porém pode ter fator RH diferenciado, pode ter grupo sanguíneo diferenciado. E aí? Se essas duas circulações fossem únicas, não daria certo. Né? Não daria certo. Eu posso ter uma mãe com sangue O positivo, eu posso ter um bebê com sangue O negativo. Aí já ia dar fator rhesus, né? Que é o fator RH, diferente. E aí ia dar complicação. Eu posso ter uma mãe com sangue O e eu posso ter um bebê com sangue AB. E, moço, isso aí seria a maior complicação se os dois sangues se misturassem. Né? Por isso que existe a questão da doação de sangue lá e veja lá, quem é que é apto a doar e quem é que é apto a receber. Então, isso aqui fica muito bem explicado aqui nessa análise da placenta e o cordão umbilical. Certo? Um outro ponto, um terceiro ponto interessante a ser levantado é aquela condição em que algumas doenças elas podem ser repassadas da mãe para o bebê via placentária. Daí já vem o quê? Qual seria a doença
e qual seria o mecanismo de transmissão através do sangue. Qual seria a capacidade do agente etiológico causador da doença em passar da circulação materna para a circulação placentária. É o caso de, colocando alguns exemplos, de mães que são soropositivas para o HIV e que têm filhos que não apresentam o vírus. E, para a gente não deixar a coisa solta, normalmente quando se é feito o exame que a mãe é soropositiva que engravida, já existe o quê? Um tratamento específico para impedir que o vírus seja repassado via placentária. Ok? Então, beleza. Vamos lá, continuando, dando continuidade. Então, vamos ver aqui direitinho aqui como uma coisa é. Como uma coisa é. Pronto. Aqui nós já sabemos, nós já estamos bem aqui. Vou colocar aqui a canetinha. Bem aqui eu estou no cordão umbilical. Ó. Eu estou bem aqui no cordão umbilical. Aqui desse outro lado eu vou ter o quê? A placenta. Então, a placenta eu já estou com quem? Com a mamãe. E o restante aqui eu já estou com carinha, ou a mocinha. Né? Aqui eu já estou com o bebezinho. Né? Já estou com o bebê. Desse lado de cá. Pronto. Olha a história como é que é. Você tem bem aqui, ó, nessa seta. Essa seta bem aqui, ó. Essa seta bem aqui vai ser o quê? A veia umbilical. A veia umbilical. Então, tudo vai começar por aqui, ó. Olha a seta, veia umbilical. Então, o sangue vem da mãe para o bebê aqui. Vejam, observem a tonalidade do vermelho. Observem a tonalidade do vermelho. Que ele é mais claro aqui, na veia umbilical, do que do outro lado. O outro lado já é assim mais marrom. Né? É mais marrom. Amarronzado. Aí, eu vou aqui, mexo com a caneta, eu quero trocar a tinta. Cor da tinta, eu vou botar aqui um azul. Pronto. Aí, meus amores, eu venho aqui, ó. Eu venho pela veia umbilical. Veia umbilical. Ah. Aí você tem aqui o esfíncter do ducto venoso, aí sobe. Ah. Passei pelo fígado. Veja que ele passa por fora do fígado, ó. Por fora do fígado. E aí, ó, veia cava inferior. Veia cava inferior. Certo? E aí, aqui, ó. Olha a historinha aqui, ó. Eu estou passando por quem? Eu estou passando por onde? Eu estou passando por dentro de quê? Se eu cheguei na veia cava inferior, eu tenho aqui quem? Ó? Aqui seria quem? O átrio direito. Ó. O átrio direito. Cheguei no átrio direito. Faça de novo o percurso. Faça. Faça de novo o percurso. Você estava onde? Você estava onde? Você estava aqui, ó, na placenta. Aí você veio através da veia umbilical, diretamente, ó, veia umbilical, sangue arterial, veia cava inferior. Veia cava inferior, eu cheguei onde? Veia cava inferior, cheguei onde? Cheguei no átrio direito. Cheguei no átrio direito. Cheguei no átrio direito, na circulação normal. Qual é a tendência do sangue que está no átrio direito? É passar para onde? Para o ventrículo direito. Passar para o ventrículo direito. E do ventrículo direito ir para onde? Para os pulmões. Ó, pulmão esquerdo e pulmão direito. Está aqui o pulmão. Só que, na circulação fetal, o sangue que chega ao átrio direito, uma pequena parte desse sangue vem para o ventrículo direito. Uma pequena parte vem para o ventrículo direito. Uma grande parte passa direto
para o átrio esquerdo. Ah, rapaz. Então quer dizer que no feto você tem comunicação entre átrio direito e átrio esquerdo. Tem. No feto. Através de quem? De um buraco, que nós chamamos de forame oval. Forame oval. O forame oval, ele comunica o átrio direito com o átrio esquerdo. Ó. Aqui, ó. Átrio direito com o átrio esquerdo. Está aqui o átrio esquerdo. Então, o sangue que veio da placenta, através da veia umbilical, alcançou a veia cava inferior, adentrou ao átrio direito. Do átrio direito, uma pequena parte desse sangue passa para o ventrículo direito. E uma grande parte vai diretamente para onde? Para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, através da válvula mitral, vem para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo, através da válvula semilunar aórtica, esse sangue vem agora para a artéria aorta e vai ser distribuído para todos os tecidos do corpo. Agora eu quero que você preste atenção a uma coisa bem aqui assim. Martins, o que aconteceu com aquele sangue que passa para o ventrículo direito? O que aconteceu com ele? Aquele sangue que passa para o ventrículo direito, que toma o caminho da artéria pulmonar, ele é um sangue que vai passar diretamente para a artéria aorta através de um forame, que apresenta um ducto chamado de ducto arterioso. Tá bem aqui, ó. Ducto arterioso. Então, assim sendo, aquele sangue que é proveniente da veia cava superior, que chega ao átrio direito, aqui, ó, a seta aqui, esse sangue, ele vai aqui no ventrículo direito, ele vai se misturar com o sangue proveniente da placenta. E se dirige em direção aos pulmões, mas os pulmões não são funcionantes. Sendo assim, o que esse sangue vai fazer lá? Nada. Então, ele tem que tomar esse caminho aqui, ó, que é o caminho do circuito sistêmico. Então, o que acontece aqui na aorta? O sangue arterial proveniente da placenta, vai se misturar com quem? Com sangue venoso, proveniente dos tecidos do bebê. E aqui, a partir de aqui, ó, dessa região aqui, observem que o sangue ele já apresenta uma coloração amarronzada. Significando dizer o quê, meus amores? Significando dizer o quê? Significando dizer que esse sangue aqui ele tem uma mistura de gás carbônico com oxigênio. Né? Esse sangue misturado é que vai ser distribuído para os tecidos. Parte dele distribuído para todos os tecidos corporais. E uma parte dele, ó, observem aqui, ó, retorna para a placenta. Retorna para a placenta. Através de quem? De duas artérias, denominadas de artérias umbilicais. Lá na placenta, eu terei que esse sangue misturado, que tem parte dele de gás carbônico, você tem o quê? Parte desse sangue misturado aqui é gás carbônico. Então, parte desse gás carbônico, ele vai ser trocado onde? Ele vai ser trocado na placenta, ó. E vai já retornar pela veia umbilical o oxigênio, que vai, no caso, ser distribuído para os tecidos. Então, temos aí a chamada circulação fetal. Né? Duas coisas que não ocorrem naturalmente no indivíduo, na circulação normal, pós-nascimento, é a presença de quem? Nós não temos o forame oval. Nós não temos.
ele se fecha ao nascer. Certo? Por quê? Porque os pulmões eles já passam a ser funcionantes. E vai desaparecer também o quê? Esse ducto arterioso, que é o ducto que comunica a parte venosa, né, proveniente do pulmão direito, com a artéria aorta, que já tem o quê? Sangue arterial proveniente, né? Eu falei pulmão direito, ventrículo direito, tá certo? E o sangue arterial proveniente do ventrículo esquerdo. Então não vai ter mais essa mistura. E o que vai acontecer também? Esses vasos que são responsáveis por levar sangue do bebê para a mãe e da mãe para desembocar na veia cava inferior, esses vasos também vão ser reabsorvidos pelo organismo do bebê ao nascer. Você não vai ter mais esses vasos. Então, fecha o forame obturatório, o forame oval, desculpe, fecha o ducto arterioso e você tem a reabsorção dos vasos, no caso, que constitui o cordão umbilical no bebê. Ok? Aí vamos aqui, tirei, apaguei as anotações e agora estamos aqui observando mais uma vez, né? Aqui os vasos, né? Ó. Aqui você tem a veia umbilical da mãe, ó. O sangue e oxigênio proveniente da mãe, ó. Sangue e oxigênio, food and oxygen from mother. Mãe. Aqui você tem o quê? As artérias umbilicais, né? Que vai para a mãe, né? Para a placenta. Né? Aqui, ó. A placenta. E aqui você tem, ó. Beleza. O cordãozinho umbilical aqui, ó. Ó o cordão umbilical. A artériazinha da mãe. A veia da mãe. A artéria vem para a placenta. Da placenta, você tem a veia, vai para a mãe. Né? Formei o cordão umbilical. E aqui você tem o quê? Ó? As artérias umbilicais. E aqui você tem o quê? A veia umbilical. Olha a seta, ó. A seta, olha o sentido dela, ó. Olha o sentido dela, ó. Tá? Veia umbilical. A veia umbilical que vai transportar sangue arterial. Vamos seguindo a veia umbilical. Sangue arterial. Aí você tem aqui o ducto venoso. Ducto venoso. O ducto venoso é o local por onde vai o quê? Entrar o ducto venoso, o vaso, que é a veia umbilical, ele vai se associar à veia cava inferior da mãe. O sangue chega e cai aqui onde? No átrio direito. Do átrio direito, pequena parte desse sangue vem para o ventrículo direito, passando pela válvula tricúspide. Porém, grande parte do sangue vai diretamente para o átrio esquerdo. Para o átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, esse sangue vai para onde? Do átrio esquerdo, ele vai, parte dele, como ele é o sangue arterializado, ele vem para onde? Para o ventrículo esquerdo. E do ventrículo esquerdo, o sangue é lançado na artéria aorta. Certo? Então, ó, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, artéria aorta. E vai ser agora distribuído para onde? Para todos os tecidos do bebê. Certo? Só que, nesse momento, você está recebendo também no átrio direito a veia cava inferior, que tem sangue venoso, e a veia cava superior, que tem sangue venoso. Então, no átrio direito, você tem uma mistura de sangue arterial, proveniente da veia umbilical da mãe, né? Proveniente da mãe, da placenta, com o sangue venoso, que é produzido pelo bebê. Então, no átrio direito, o sangue é misturado. Esse sangue misturado passa para o átrio esquerdo, sangue misturado passa para o ventrículo esquerdo, sangue misturado passa para a artéria aorta. Certo? E parte desse sangue que estava no átrio direito, que passou para o ventrículo direito e que vai para os pulmões,
uma pequena parte vai para os pulmões e retorna para o átrio esquerdo. É um sangue misturado, certo? Ele tem tanto sangue arterial quanto sangue venoso. Porém, o caminho dele é para o ducto arterioso, que vai, no caso, misturar esse sangue na artéria aorta descendente. E aí você desce por trás do coração, né? Você vai gerando ramos que vão, no caso, servir para nutrir todos os tecidos do bebê. E aqui, na divisão da ilíaca, né? Artéria ilíaca interna, você tem a formação das artérias umbilicais, onde aquele sangue que se misturou lá com o venoso, que tem uma parte de gás carbônico, esse sangue vai retornar através das artérias umbilicais para onde? Para a placenta. E na placenta você vai ter o quê? O processo de hematose, que não vai ocorrer no pulmão, vai ocorrer na placenta, e também o processo de nutrição desses tecidos. Né? Você vai trazer o que tem de catabólitos para a placenta, você vai trazer, no caso, gás carbônico e outros catabólitos, e aí você vai receber o quê? Os nutrientes e receber o oxigênio. E aí você vem novamente através de quem? Da veia umbilical, dá início novamente à circulação. Ok? Então tá aí a circulação fetal. Os três shunts da circulação fetal. O que são shunts, pessoal? Shunts são locais de comunicação entre a placenta, através de sua respectiva circulação, com a circulação do bebê. Shunt significa junção. Shunt, junção. Então, ó, pensa comigo aqui, ó. Raciocina direitinho. Eu estou vindo lá com quem? Eu estou vindo com artéria umbilical. A artéria umbilical, ela vai o quê? Se combinar com a veia cava inferior. Pronto. Opa. Então, já tem um primeiro shunt. Primeiro shunt, que no caso seria a união da veia umbilical com a veia cava inferior. Certo? Primeiro shunt. Segundo shunt. O segundo shunt seria aquela combinação do átrio direito com o átrio esquerdo. Certo? Onde você tem lá o forame oval. É outra comunicação, outro shunt. Certo? E o outro shunt seria o quê? A comunicação entre a artéria aorta e a artéria pulmonar. Seriam três comunicações. Então, a primeira, da veia umbilical com a veia cava inferior, você tem o ducto venoso. Ducto venoso. O segundo, átrio direito e átrio esquerdo, o forame oval. E o terceiro, artéria pulmonar e artéria aorta, você tem o ducto arterioso. Então, ducto venoso, forame oval, ducto arterioso. Então, tá aí, ó. O ducto arterial, que é o arterioso, lá em cima. O ducto venoso, que é o local de comunicação da veia umbilical com a veia cava inferior. E o forame oval entre o átrio direito e o átrio esquerdo. São os três shunts da circulação fetal. Quais são os ajustes circulatórios ao nascimento? Ou seja, você tem uma circulação fetal que vai atender às necessidades de nutrição, de oxigenação, antes do nascimento. E após o nascimento, o que vai ter que acontecer? Justamente para essa questão dos shunts. Aquilo ali tem que desaparecer. Os shunts têm que desaparecer. Então, os ajustes. Primeiro, a entrada de oxigênio nos pulmões vai induzir a vasoconstricção do ducto arterial. Então, aquele sangue que vinha
no tronco pulmonar para as artérias pulmonares, para ir para os pulmões, ele, no caso, como não tem pulmão funcionante, o sangue era forçado a ir para onde? Para a artéria aorta. Sendo assim, quando ao nascer, que o bebê adquire os movimentos da caixa torácica e da região abdominal, onde o mais interessante são os movimentos diafragmáticos da região abdominal. Por quê? Porque a caixa torácica dele não estando desenvolvida, as costelas, elas vão o quê? Ao se movimentar, elas não vão contribuir para entrar ar nos pulmões, porque o ângulo entre costela e coluna vertebral, o ângulo é de 90 graus. Então, se a costela subir, ela faz diminuir o volume torácico. Se ela descer, ela diminui o volume torácico. Então, as duas condições impedem o aumento do volume torácico para poder diminuir a pressão na cavidade torácica, para poder fazer o ar entrar aos pulmões. Então, o bebê, ele não tem entrada de ar aos pulmões por conta dos movimentos da caixa torácica. E sim, os movimentos diafragmáticos. Né? Observa um recém-nascido, quando ele estiver dormindo com a barriguinha cheia de leite, né? Observa os movimentos, é só a barriguinha subindo e descendo. Ó. A barriguinha subindo e descendo. Porque o diafragma contrai, comprime as vísceras abdominais, a barriguinha sobe. Quando o diafragma relaxa, relaxa as vísceras abdominais e aí a barriguinha desce. Então, a ventilação dele é exclusivamente abdominal. Então, por conta disso, o ar entrando aos pulmões, né, vindo do ambiente, nesse caso, os pulmões já são funcionantes. Os pulmões funcionantes vão induzir a uma vasoconstricção do ducto arterial. O ducto arterial que levava o sangue da artéria pulmonar para a artéria aorta, ele vai fechar, colabar e vai desaparecer. Vai ser reabsorvido pelo próprio organismo do bebê. Certo? A aeração dos pulmões ao nascimento está associada com a queda dramática na resistência vascular pulmonar, devido à expansão dos pulmões. Então, os pulmões quase que literalmente vão sugar o sangue da artéria pulmonar em direção aos pulmões. 2. Acentuado aumento no fluxo sanguíneo pulmonar, aumentando a pressão atrial esquerda a valores acima da pressão da veia cava inferior. Já vou o quê? Tendo uma diferença de pressão entre os dois circuitos. O circuito arterial vai aumentar a pressão em relação à veia cava inferior, o que tende a fazer com que o sangue circule do ponto de maior pressão para o ponto de menor pressão. 3. Afinamento progressivo da parede dos vasos pulmonares, decorrente de estiramento, à medida que o pulmão aumenta de volume. Com isso, você vai aumentando esse diâmetro, promovendo uma diminuição na parede desses vasos pulmonares, né? E assim contribuindo para que o sangue flua em direção a esses pulmões. Principais modificações após o nascimento. Após o nascimento. Interrupção da circulação placentária, é claro, né? Você coloca lá as pinças, tchac, tchac, aí depois vem com a tesourinha e corta. Nesse momento, o indivíduo ele já passa, é claro, obrigatoriamente, ele passa a ter a sua própria ventilação pulmonar, né? Própria ventilação pulmonar. Vamos ver como esse processo ocorre aí lá na nossa fisiologia. Fechamento dos ductos arteriosos. Você lembra lá do ducto arterioso? Seria o quê? Aquele ducto que comunica o quê? A artéria pulmonar com a artéria aorta. Fecha. C. Fechamento do forame oval. O forame oval, comunicação entre átrio direito e átrio esquerdo. Comunicação entre átrio direito e átrio esquerdo.
E aí, você tem aqui, né? Esquemazinho do cara aqui, ó. Aqui nós somos doutores, né? A placenta. Em vermelho, você tem a veia umbilical, né? Aí você tem o primeiro shunt, né? Primeiro shunt, onde você tem um ducto venoso, né? Onde a artéria, onde a veia umbilical se junta à veia cava inferior. Aí chega no átrio direito, o sangue passa pelo porão oval para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, artéria aorta. Artéria aorta se dirigindo para onde? Para os tecidos. Pequena quantidade de sangue que vai para o ventrículo direito, artéria pulmonar, ducto arterioso, artéria aorta. Misturei os dois sangues, arteriais e venoso. Aqui eu terei o quê? Aqui, na altura das artérias ilíacas internas, eu tenho a formação de duas artérias, que são as artérias umbilicais, que vão levar o sangue até onde? Até a placenta, levando catabólitos do metabolismo, né? É um sangue que é rico em gás carbônico e vai na placenta ter o quê? A troca desse gás carbônico por oxigênio. E recebendo os nutrientes da mãe para que possa novamente voltar ao bebê através da veia umbilical. Beleza? Então, aqui você tem as modificações, né? Aqui, ó, ponto zero de nascimento, né? Ponto zero de nascimento. E aqui você tem as semanas, né? Aí você tem as modificações. Primeiro, ó, diminuição da resistência vascular pulmonar, onde a gente viu lá que o calibre dos vasos pulmonares aumentam e a parede dos vasos diminui, contribuindo assim para que o sangue se dirija para esses pulmões, para que haja o processo de hematose, né? Nesse caso, se você tem a diminuição da resistência vascular, é claro que o fluxo pulmonar vai aumentar, né? O fluxo pulmonar vai aumentar. E observem, a pressão pulmonar que era elevada, impedindo que o sangue do átrio direito, do ventrículo direito passasse para o seu interior, essa pressão pulmonar agora ela vai o quê? Diminuir, né? Ela vai diminuir. Tudo isso devido a quê? A resistência vascular pulmonar. Por conta de quê? Da ventilação pulmonar que agora existe e não existia antes. Certo? E a partir de então, você vai ter agora essas condições aqui para promover o processo de trocas gasosas, que são de grande importância, né, para o metabolismo aeróbico, fornecimento de energia para o ser que acabou de nascer. Aqui você tem mostrando a circulação no feto, a circulação no neonato, assim que nasce, e a circulação no adulto. A circulação no adulto, né? Então, aqui você observa aqui, ó, o sangue. Você tem aqui a placenta, vamos começar na placenta. Placenta. O sangue da placenta, ele vem através de quem? Da veia umbilical, né? Veia umbilical. Ela vem, ó, tá? Até quem? O ventrículo direito. Ventrículo direito. Quando se fala ventrículo direito, mas na realidade, eu tenho uma paradinha onde? No átrio direito, né? No átrio direito. Átrio direito, e depois é que esse sangue passa para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, esse sangue tende a tomar o caminho da artéria pulmonar. Só que uma pequena parte desse sangue vai para o pulmão. Certo? Do pulmão retorna ao átrio esquerdo, do átrio esquerdo vem para o ventrículo esquerdo. Porém, grande parte, ela vai diretamente para onde? Para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, tá aqui, ó, ventrículo esquerdo. Aí do ventrículo esquerdo, esse sangue é distribuído pela artéria aorta, vai para todos os tecidos, caracterizando o que nós chamamos de circuito sistêmico. E logo após, eu tenho que parte desse sangue retornando para a placenta, para que haja um processo de troca de gases e
a captação dos nutrientes para o metabolismo do bebê. No neonato, você já nota, ó, no neonato e no adulto, você já nota o quê? Basicamente o quê? A ausência da placenta, acabou-se. E aí você vai ter o quê? Ó, o circuito sistêmico, né? Aí você tem o quê? A grande circulação, pequena circulação, né? Aí você tem que do ventrículo direito, o sangue vai para os pulmões, dos pulmões o sangue vem para o átrio esquerdo, depois ventrículo esquerdo, que caracteriza a circulação sistêmica, vai para todos os tecidos, retornando ao átrio direito, que vai para o ventrículo direito, tá certo? Aí novamente tá constituindo a circulação sistêmica, né? E vejam que ele está o quê? Numa condição de adaptação ainda, ó. Condição de adaptação, onde do ventrículo direito você ainda tem parte do sangue que foge pelo ducto arterioso e cai na corrente sistêmica. Pequena quantidade, porque o ducto arterioso ainda está se fechando. Depois que o ducto arterioso se fecha, eu já não tenho mais essa comunicação. Ventrículo direito, circulação sistêmica. Não tenho mais. Certo? Então, a circulação agora já vai ser essa. Já vai ser essa. Circulação sistêmica, que é a grande circulação. O sangue que sai do átrio esquerdo passa para o ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, o sangue é direcionado para a artéria aorta, que se dirige para todos os tecidos. Nos tecidos deixa oxigênio, nutrientes, captura o gás carbônico e volta para onde? Para o pulmão, para o ventrículo, como é? Para o átrio direito, depois ventrículo direito. Aí, pulmão, onde ocorre a hematose, volta para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, começa novamente a circulação sistêmica. E assim por diante. Né? Então, diferença no feto, neonato e adulto. Aqui, o que é que nós estamos mostrando? A circulação fetal e aqui a circulação no pós-natal, né? A circulação no indivíduo pós-natal e aqui o pré-natal. Observe a presença da placenta, a veia umbilical, ducto venoso, que é a comunicação com a veia cava inferior, átrio direito, forame oval, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, artéria pulmonar, mistura ducto arterioso, misturou o sangue com aquele que vem da veia cava superior, da veia cava inferior, que passou pelo átrio, foi para o ventrículo direito e ia em direção aos pulmões. Como os pulmões eles não são funcionantes, a tendência natural do sangue é ir para a artéria aorta. Misturei o sangue. Esse sangue misturado é que vai para os tecidos e parte dele vai para as artérias umbilicais, que se dirigem à placenta. E tudo começa novamente. Sumiu os três shunts. Ó, os três shunts sumindo. Ó. Aqui você teria o cordão umbilical. Aí você teria a veia umbilical, que teria aqui, ó, o shunt, primeiro shunt, que seria o ducto venoso. Desapareceu. Ducto venoso, desapareceu. Ó, os vasos que constituíam, aqui, ó, desapareceu. Observa, o forame oval fechou. O ducto arterioso desapareceu. Eu tenho agora o quê? A circulação pulmonar. Pulmão esquerdo, pulmão direito. A circulação pulmonar. E aí, ó, não tenho mais comunicação com a artéria pulmonar, desapareceu o ducto arterioso, e aí tecidos, e aí continua tudo novamente. Tá aí a diferença entre as duas circulações. Aí tem aqui uma observaçãozinha, tá? Em 29 de novembro de 1944, os doutores Blacklock e Taussig decidiu
decidiram avançar, né, com a anastomose, ou adesão da artéria subclávia para a artéria pulmonar. Então, eles colocaram lá artéria subclávia e pulmonar. Artéria subclávia, é claro, sangue arterial, e a pulmonar, sangue venoso. Em uma criança cianótica, cianótica significando dizer o quê? Que a criança ela teria problemas relacionados à questão de oxigenação, e o sangue arterial dela era rico em gás carbônico. E aí eles juntaram a parte venosa com a parte arterial. Vamos ver o que foi que aconteceu. Doutora Ellen Taussig estava convencida de que a operação iria ajudar o paciente. E apesar dos problemas técnicos de funcionamento de uma criança muito pequena e muito doente, a habilidade do Dr. Alfred Blalock foi à altura da tarefa. A criança pequena, que tinha sido um risco tão grande, sobreviveu à operação e melhorou lentamente. Nos dias seguintes, ela tornou-se gradualmente menos azul, até que no final da segunda semana pós-operatória, estava claro que ela iria se recuperar. Né? É uma situação interessante, onde a criança ela teria dificuldades, né, em promover a oxigenação do sangue, e o que foi que eles fizeram? Eles retornaram, meus amigos, a uma condição de um indivíduo pré-natal. Eles fizeram um shunt. E o shunt foi entre quem? A artéria pulmonar e a artéria subclávia. Artéria pulmonar e artéria subclávia. Promovendo essa mistura de sangue que seria característico de quem? De uma circulação fetal. Né? Uma condição que eles fizeram com o objetivo de salvar a vida dessa criança. Certo? Em 1953, o John H. Gibbon, cirurgião americano, realiza a primeira cirurgia com circulação extracorpórea, né? Comunicação interatrial. Aqui algumas observações. E aí nós chegamos aqui ao final da nossa apresentação, né? Onde nós tratamos de circulação porta hepática e circulação porta hipotalâmica hipofisária. E logo depois nós trabalhamos com a circulação fetal. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado aí as nossas informações. E muito obrigado pela atenção dispensada. Um beijo e abraço a todos.